Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista e hoje a gente está aqui para falar sobre a policitemia vera. É uma das mieloproliferativas e eu trouxe um artigo para a gente comentar. Se você achar esse vídeo legal, é só se inscrever e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar desse conhecimento. O link do artigo eu vou deixar aqui na descrição. E se você quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, é só você me seguir no @fernandemato. Então vamos lá, eu vou começar aqui já compartilhando, né, essa tela. A gente tem aqui uma predisposição na medula óssea a ter as mutações das mieloproliferativas. Então, uma medula predisposta à alteração clonal. O que isso significa? Significa que existe alguma falha ali na medula, a gente não sabe muito bem a causa, que aumenta a chance dessa mutação vingar, que fala, né? Que, ou seja, a mutação acontece e o organismo falha na hora de eliminar ela. E isso vai levar à doença clonal. Então, aqui a gente tem essa medula receptiva, ela pode adquirir o JAK, o MPL ou a calreticulina, e aí essa mutação vai dar as mieloproliferativas. Isso daqui pode evoluir para uma mielofibrose, né, com esplenomegalia, e a gente pode ter aquele clone constante, né, e indolente. E esse clone indolente, ele vai durar por muitos anos e pode eventualmente fazer uma transformação para leucemia. Aqui ele fala também no artigo como a gente fecha o diagnóstico, né, e como que a gente vai manejar os pacientes. Então ele traz vários tipos de caso clínico, o risco assessment, que é para avaliar fatores de risco, para ver quem vai tratar e quem não vai tratar. Aí ele fala uma coisa bem interessante, que é essa frase aqui, que a gente fica muito focado no goal, que é o... Deixa eu voltar aqui. No goal, que é a gente querer aquele alvo a qualquer custo, independente se isso é fundamental para o paciente. Então, uma coisa que ele fala é que, por exemplo, as flebotomias, elas vão ser muito boas para a gente melhorar sintoma, mas ela não vai tratar alguns sintomas que eventualmente o paciente possa ter, como prurido, como enxaqueca. Mas eu já tive alguns pacientes que falam que melhora da enxaqueca quando faz a flebotomia. Então, eventualmente a gente pode conseguir manter somente com flebotomia um paciente com polistemia vera, mas pode ser que seja necessário o uso do hidreia. Ele tenta não ficar muito engessado na idade do paciente. Até o primeiro caso aqui, ele comenta que é uma senhora de 90 anos que é intolerante ao hidreia. Então, ela faz flebotomia. Tem que ter uma veia boa, alguém que consiga pegar, né? Mas, no geral, a gente consegue fazer um tratamento bem adequado para o paciente, usando algumas medicações, como aspirina, e usando a flebotomia. O hidreia, ele é uma medicação muito boa para conseguir controlar as outras proliferações. Então, por exemplo, assim, o paciente que tem polistemia vera, ele pode ter o hemograma mais aumentado em tudo. Então, ele pode ter a hemoglobina bastante alta, mas também pode ter leucócito aumentado e pode ter plaqueta também aumentada. E aí, o que a gente faz, assim, se o paciente tem intolerância ao hidreia? A gente sabe que tem os inibidores da JAK que podem também funcionar na polistemia vera, então, eventualmente, pode ser uma alternativa de tratamento. E tem outras drogas também sendo desenvolvidas para esse tipo de doença. Qual é o tempo de evolução entre o diagnóstico e transformação para uma fibrose ou para uma leucemia? Então, nem todos os pacientes vão transformar para essas duas coisas, a maioria pode continuar bem e estável naquele indolente que eu mostrei aqui. Mas assim, a maioria das vezes que a gente tem essa evolução é em torno de 20 anos que a gente vai ter o diagnóstico. Para quem tem 20 anos, a gente está falando com uma pessoa com 40 anos, mas a maioria das vezes é mais para frente ainda, entendeu? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar sobre a polistemia vera. É um assunto bem interessante, que tem bastante coisa saindo. Esse artigo, ele até comenta que desde a primeira vez até agora tem um monte de artigo que
que saiu, né, do How I Treat, e aqui ele dá bastante dica, assim, de como você pode manejar o seu paciente sem entrar na neura de ter aquele número certinho, assim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.